Graça e paz. Desculpem a minha voz, mas é o melhor que eu tenho hoje. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho do meu projeto lá no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Mas não deu. Pelo menos, isso foi um dia que Helena Tanuri foi passar um dia conosco lá. E ela gravou umas coisas, botou no programa dela, alguém tirou do programa, fez um pendrive e me deu. Não passou o dia todo. Acho que são 7 ou 9 minutos, não tenho certeza. Então, eu queria que vocês conhecessem. Morro Dona Marta já foi a favela mais violenta do Rio, com a maior concentração de centros de macumba. Eu estou lá há 29 anos. E eu posso dizer para vocês, de crianças inteligentíssimas, vozes belíssimas, crianças que têm uma capacidade de olhar para você, pegar um papel e desenhar você perfeitinho no papel. Quer dizer, eles têm dons, mas estão lá jogados. E, às vezes, a única saída para eles, que eles enxergam, é exatamente o tráfico. Então, eu creio que Deus me mandou lá, porque Deus queria interferir nisso. E, graças a Deus, tem saído dali muitos meninos que terminam a universidade e que têm uma nova chance na vida. Mas não foi para isso que eu vim aqui falar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21. Onde está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar a seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Amém. Temos aqui um momento que nós lembramos, assim que Jesus ressuscitou, ele apareceu entre os discípulos. Obrigado. Eles estavam todos reunidos numa sala. As portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. E de uma hora para outra, Jesus apareceu. Ele
nenhuma, simplesmente, pá, ele apareceu lá. E disse, Shalom. Era um modo natural dele cumprimentar. Paz seja convosco. Todos ficaram atônitos. Todos ficaram perplexos. Todos ficaram admirados e alegres, emocionados. E Jesus, como eles não diziam nada, disse de novo, paz seja convosco. Obrigado. Paz seja convosco. E assim Jesus falou, esteve com eles, foi embora, mas Tomé não estava ali. Segunda vez, Jesus aparece do mesmo jeito, e dessa vez ele disse Shalom e se dirigiu a Tomé, porque Tomé não acreditou que Jesus estivera lá. E agora, essa é a terceira vez que ele aparece. Mas, entre todos os discípulos, havia um que estava alegre, estava feliz, mas tinha uma expectativa diferente dos outros. Era Pedro, porque Pedro havia negado Jesus e Jesus viu que ele estava negando. Então ele estava esperando que Jesus falasse alguma coisa, desse uma bronca nele. Mas Jesus não deu. E quando Jesus aparece a terceira vez, e não falou, segunda vez, e não falou nada com ele, ele estava com a moral tão embaixo, ele estava com a autoestima lá embaixo, ele estava se sentindo tão mal, porque a consciência dele dizia, você fez o pior. Resultado, ele disse, vou pescar. Mas ele não disse vamos, ele disse vou. E os outros discípulos disseram também, nós vamos contigo. Os outros se convidaram. E eles foram. Eram todos pescadores. Passaram a noite dando banho na rede de pesca. Não pescaram um peixe. Que frustração. Chegar de manhã, naquele frio, na voragem do mar, com fome, cansados, sem terem pego um só peixe. Mas alguém lá da praia, ao clarear da madrugada, gritou, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles disseram, não. E João disse para Pedro, é o mestre. Pedro ficou tão emocionado de saber que era o mestre que estava ali, que ele ficou atrapalhado. Ele ficou atrapalhado porque ele tinha tirado a veste dele, ele botou a veste e caiu no mar. Ele era friorento. Nós lembramos que na noite que Jesus foi julgado, ele estava se aquecendo na fogueira dos escarnecedores de Jesus. Então ele era um sujeito friorento. Agora, de madrugada, ele bota a capa por cima e se joga no mar, ele estava tremendo de frio. Ele ficou ali perto do barco, dentro do mar. Os outros discípulos foram buscar os peixes, porque Jesus Cristo disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles lançaram e não podiam buscar de tanto peixe. Mas Pedro não foi atrás dos peixes. Pedro ficou ali. O mestre estava na praia e Pedro não foi para a praia. Ele não foi para os peixes. Ele ficou no meio. Ele nem foi para a bênção, que eram os peixes, nem para o doador da bênção, que era Jesus. Ele ficou ali. Então, Pedro não foi ali pescar peixe. O que ele disse é, vou pescar. E quando alguém fala, vou pescar, imediatamente pensamos, vai pescar peixe.
Mas a pescaria que estava no coração de Pedro não era aquela. Porque Pedro estava numa situação de alma muito conturbada. Ele amava o mestre dele. No dia em que Jesus disse para ele: Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, até para a morte, se for preciso. Jesus disse para ele: Simão, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Você viu como Pedro era seguro de si? Você viu como Pedro tinha uma segurança, que ele sabia o que queria, ele sabia do que ele era capaz. Ele sabia que jamais ia negar o mestre, porque ele tinha segurança dos seus sentimentos. Quantos de nós também pensamos a mesma coisa? Eu jamais faria tal coisa. Ou eu tenho coragem para fazer tal coisa. Por que será que nós pensamos de nós além do que devemos pensar? Isso é uma autossegurança que nós temos. Isso é positivo até determinado ponto. Somos seguros de tudo. Sabemos fazer as coisas. Não precisamos dos mais velhos. Não precisamos dos adultos. Os adultos têm um pensamento ultrapassado. Eles não sabem das coisas que fazemos. Realmente, eu quando vejo meu neto de 12 anos fazendo as coisas dele, eu digo: meu Deus, eu não sei nada disso. Não sei nada disso. Outro dia, fui fazer uma cirurgia no consultório do meu filho. Quando eu vi o aparato, eu olhei para o meu filho: será que esse menino nasceu de dentro de mim? Eu não sabia nada do que ele sabia. Mas eu o carreguei no colo, ensinei ele a andar, a dar os primeiros passos, ensinei tanta coisa. E hoje, ele cresceu. Assim, Pedro se achava segurão. Mas quando foi na hora que ele estava se aquecendo na fogueira dos escarnecedores, que sai uma mulher e disse: ei, ele é discípulo do Nazareno, ele é galileu. Ele tremeu, ele teve medo. E ele negou que conhecia o mestre. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que ele praguejava e jurava: não conheço tal homem. E Jesus Cristo viu. Jesus Cristo estava presente, mas mesmo assim ele negou. E depois ele vê que Jesus Cristo foi à cruz. Ele viu toda a dor e o padecimento de Jesus, e aquilo doeu no coração dele. Ele viu quando Jesus, o corpo foi enterrado. Agora Jesus Cristo ressuscita e aparece no meio deles, e ele tem pavor de pensar no que ele fez. Vem uma dor tão grande. Então, como Jesus Cristo não se dirigiu a ele na primeira vez, e como Jesus Cristo não se dirigiu a ele segunda vez, ele tem uma crise. Vou pescar, eu vou desistir do ministério. Eu não estou para isso aqui. Eu não sou digno disso aqui. O que é que Pedro foi pescar, se não era peixe? Se nós olharmos direitinho, há um momento no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que diz assim, no versículo 18: caminhando junto ao mar da Galileia, exatamente lá, aonde eles estavam pescando aquela noite, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro,
e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Você pode imaginar esses dois homens. Eles investiram dinheiro em material de pesca. Eles compraram barco. Eles eram pescadores. Era dali que eles tiravam o seu sustento e o sustento para a família deles. Eles estavam na praia, preparando as redes. Passa Jesus e diz: ei, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram, a Bíblia diz, imediatamente, e seguiram Jesus. Não dá para compreender isso. O que foi que aconteceu na mente desses homens para tomarem uma decisão assim? Eu podia dizer: me dá o endereço que eu vou, deixa eu acabar aqui. Mas eles largaram tudo. É como se aquela voz, aquele convite, fizesse diferença entre dia e noite. Até aqui eles eram pescadores de peixe. Daqui diante eles eram pescadores de homens. O que foi que aconteceu naquela mente daqueles homens que os levou a tomar tamanha decisão? Uma decisão, até aquele momento eles eram um, daquele momento em diante eles eram outro. Que voz é essa que chegou até ali? A Bíblia diz que Jesus falando diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus. 7 vezes nas cartas que Jesus escreve para 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes eu tenho dúvida se a igreja hoje está ouvindo, porque as pessoas têm tanta dificuldade de ouvir. Nós temos tanto prazer no barulho, temos tanto prazer nas coisas que vêm de fora, e não ouvimos mais uma voz que vem lá de dentro, porque não fomos habituados. Principalmente essa geração é uma geração que você chega em casa, você põe uma música, liga a televisão, você vê outra coisa, ou então você tapa o seu ouvido com aquele aparelhozinho, porque você não quer ouvir as outras coisas. Você quer ouvir a música que vem ali. Você quer se absorver de tudo em volta. Você quer ouvir aquele cantor. Então a sua audição é direcionada para aquilo que lhe agrada. Mas a sua audição nunca você vai direcionar para aquilo ou para alguém que lhe diz não. Nós estamos numa época de tanto hedonismo. Hedonismo é a teoria do prazer, que nós só aceitamos aquilo que nos dá prazer, aquilo que para nós parece bom. Vivemos na pós-modernidade. E a característica da pós-modernidade é exatamente o relativismo. Tudo é relativo. Deus diz que eu devo ser santo, mas isso é relativo, porque eu posso não ser. Deus me deixou livre para fazer as coisas, e daí eu vou fazer. Então, vivemos numa época em que as pessoas não têm mais parâmetros, nem têm limites. E às vezes os próprios pais incentivam os filhos a serem assim. E eu vejo tanta burrice. Eu me lembro que quando meu pai chegou no Brasil, ele nos obrigava, sempre nos obrigou a falar a língua dele dentro de casa. O culto dentro de casa era inglês. Todo o tempo
tempo a nossa vida dentro de casa era inglês? Se hoje eu estou na rua, encontro um irmão meu, imediatamente vem a língua inglesa, que é a nossa língua de berço. Resultado, criei meu filho assim. Meus netos estão sendo criados assim. Qual foi o mal que o meu pai fez para me obrigar a aprender o inglês? Porque eu fui obrigada. Porque o povo ria da gente. Nós éramos ridicularizados entre os colegas se falássemos inglês. Depois eu fui descobrir que eles tinham inveja, mas naquela época eu tinha raiva. Na frente dos outros, principalmente na igreja, se papai falasse alguma coisa comigo em inglês, eu dava um jeito de responder entre os dentes. Agora, o meu ministério cresceu por causa do inglês. O emprego que meus irmãos homens tiveram, excelente, é porque eles sabiam inglês. Todas as minhas pesquisas são por causa do inglês. Eu descobri que havia uma bênção dentro da minha casa. E se meu pai não fosse um homem forte, que tivesse exigido de nós, eu teria perdido essa bênção. Quando eu chego nos Estados Unidos, eu conheço famílias brasileiras que os filhos não falam português. Eles não querem, só falam inglês. Maravilha. Estão roubando dos filhos o direito que eles têm de ser bilíngue. Porque sabendo português, eles vão ter acesso a espanhol, francês, italiano e romeno. Fácil, fácil. Então, o resultado é o seguinte: 99% dos brasileiros que estão lá falam inglês quebrado, nós vai, nós vem. Não falam inglês que preste. E os filhos futuramente vão se envergonhar até do inglês que os pais falam. E eles não sabem português. Por quê? Porque os pais se curvaram a fazer o que é mais fácil. É muito melhor para nós, os pais, fazermos o que os nossos filhos querem, porque não dá trabalho. Não dá trabalho. É muito mais fácil. Mas isso rouba dos nossos filhos valores, formação, hábitos, porque eles aprendem que eles não têm que ouvir. Eles não têm que ter direção. Então, eles crescem adquirindo conhecimento e comportamento roubado de todas as cabeças, menos da cabeça certa. E depois, nós lemos lá em Romanos, no capítulo 13, sobre honra, sobre pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Como nós vamos honrar se nós não recebemos honra? Como nós vamos respeitar se não nos foi dado respeito? Em vez de respeito, recebemos a insanidade que se chama faça o que você quiser, você é livre. Ora, nós somos livres até o momento em que usamos a nossa liberdade para fazer o que é certo. Mas quando nós usamos a nossa liberdade para fazer o que é errado, naquele momento nos tornamos escravos. Se nós aprendemos em casa a honra, nós recebemos a honra. Nós temos a honra.
Então nós podemos dar honra porque nós temos. Nós nunca vamos poder dar aquilo que não temos. Se nós formos respeitados em vez de desprezados, fomos respeitados quando éramos pequenos. Por quê? Você tem que ter hora de dormir. Você tem que ter hora de levantar. Você tem que ter hora de comer. Por quê? Pelo simples fato de você ser um ser humano. Você não pode ser criado como qualquer animal ou como qualquer criança que não tem os pais. Sabe de uma coisa? A coisa pior que pode acontecer é você pegar um menino de rua, levar para dentro de casa, eu vou criar esse menino. Não dá certo. Porque ele não quer sentar na mesa para comer. Ele está acostumado a comer onde ele quer. Não, a televisão está ligada, eu vou comer na frente da televisão. Não, mas aqui em casa se come na mesa, mas eu não quero. É melhor lá na rua que eu como onde eu quero. Ele levanta, não quer arrumar a cama, porque lá na rua não tem que arrumar. Que coisa chata. Não precisa fazer isso. É hora de tomar banho, mas eu não quero. Lógico que ele não quer. Para ele, lá na rua é melhor. Por quê? Porque ele, a hora que ele quer, ele vai no bar, pede uma comida, come. Joga o papel onde ele quiser. Ele não tem que ter hora para nada. E ele não tem que lavar prato. Não tem que trocar de roupa. Ele não tem que fazer aquelas coisas chatas que a gente não gosta de fazer quando é pequeno. Mas por que é que ele se sente livre para fazer o que ele quer? Porque ele foi desrespeitado. Porque ele foi desprezado. Porque não houve ninguém que se interessasse por ele para dizer, não, é aqui, é a hora. Tem que criar. Eu me lembro que uma das coisas que mais me deu trabalho com meu filho foi criar hábito de estudo diário. Todos os dias tem que sentar para estudar. Mas não tem dever, mas é hora de estudar. Mas não tem dever para fazer. Eu não estou falando de dever, eu estou fazendo de estudo. Foi difícil. Hoje, ele me agradece e está sofrendo o mesmo com os filhos dele, principalmente o mais velho, que diz que quer ser presidente da República para proibir dever de casa. Em todas as escolas. Olha a cabeça do garoto. Eu quero ser presidente da República para quê, Glemart? Para proibir dever de casa. Nenhuma criança vai fazer dever de casa. Eu disse, país dos burros. Entendeu? Então, foi preciso criar esse hábito. Quando um filho cresce na disciplina, ele cresce sabendo que tem alguém que se interessa por ele. Ele vai aprender a dar aquilo que ele recebeu. Ele foi honrado. Então, ele recebeu honra. Ele vai dar honra aonde ele estiver. Seja para os seus professores, seja para os seus pais, seja para os seus colegas, seja para qualquer pessoa que ele encontrar. Até mesmo para um animal. Ele não vai chutar um animal. Se ele recebeu respeito, ele recebeu, ele tem, então ele vai poder respeitar. Se ele tem pais que obedecem à lei, eles vão aprender a respeitar leis. Nós vemos muito hoje a dificuldade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A coisa mais difícil do mundo é obedecer. Porque quando a gente obedece, a gente não obedece fazendo uma coisa que a gente gosta. É sempre fazendo uma coisa que a gente não gosta. E é tão difícil, é contra mim, fazer o que eu não gosto. É contra mim. Mas tem deveres. Quer que eu lhe diga? Anteontem, meu irmão foi enterrado.
enterrado. Morreu, foi enterrado. Mas eu tinha um dever ontem aqui. Você acha que foi muito fácil sair de casa e vir para cá? Mas existia um dever. Esse senso de dever está inserido em mim desde pequena. Porque me foi ensinada a cumprir deveres. Você vai para a escola. Por quê? Porque tem que ir para a escola. A escola é para você ir. Você tem que fazer isso. Eu fui aprendendo. Eu me lembro que tinha uma freira, eu fui criado em colégio de freira, fiquei 7 anos interna. Tinha uma freira que depois de muito tempo aprendi que ela me amava. Mas ela era severa, porque eu era muito rebelde. E 2 vezes eu orei, eu pedi a Deus para matar a freira, porque ela dava no meu pé. E eu tinha a raiva dela. Descobri que aquela freira me amava. E ela me disse uma vez, um dia você vai agradecer a Deus pela minha vida. E eu já agradeci. A freira falou com boca de profeta. Mas ela era horrivelmente severa comigo, porque eu precisava. Eu era difícil. Era uma criança rebelde. Por isso mesmo me botaram no internato, única filha do papai que foi interna. Mas graças a Deus, deu certo. Melhor do que as freiras fizeram, não podiam fazer. Mas Deus operou um milagre e eu estou viva até hoje. Uma das maiores dificuldades na vida de vocês é exatamente essa. Aceitar a disciplina e obedecer. Porque para obedecer, vocês têm que se submeter a pessoas que vocês acham que estão ultrapassadas. Mas eu vou dizer uma coisa. Vocês vão rir de mim. Ela está falando assim porque é velha. Quando João chegou no trono de Deus, chegou na sala do trono, lá em Apocalipse, no capítulo 4, você vai ver uma coisa fenomenal. João começa a descrever a sala do trono. E no capítulo 4, ele diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. Em redor do trono há como um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos. Assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Você entendeu? Aqui está o trono de Deus, em volta do trono de Deus, 24 anciãos com coroas de ouro. O próprio Deus, que não precisa de ajuda, se cerca de um conselho de 24 anciãos. Não são 24 crianças. Não são 24 adolescentes. Não são 24 jovens. Não são 24 adultos. São 24 anciãos. Por quê? O ancião sabe mais, o ancião tem experiência. O ancião já sofreu. O ancião já passou por perigos.
Em alguns perigos ele caiu, mas ele aprendeu. Então ele já tem experiência. A grande dificuldade na idade de vocês, eu já passei por lá, é aceitar que o ancião, que vocês normalmente chamam gagá, sabe mais, porque tem mais experiência. Mas aí, voltando para o nosso trecho de hoje, nós aprendemos que Pedro foi ali, não foi para pescar peixe, foi para pescar um momento na vida dele. Foi para ver se ele pescava no som, no ar. Aquela voz que um dia falou com ele, quando ele estava arrumando as redes com o irmão dele. Aquela voz que disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Naquele momento a voz dele mudou a história dele. Aquela voz entrou pelas comportas auditivas dele. Chegou lá na alma dele e fez dele um homem diferente. Agora essa voz não estava mais sendo ouvida. Agora ele tinha uma solidão interior. E ele foi ali para ver se ele ouvia aquela voz. Lembram de Levi? Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Ele ficava em Cafarnaum. Todo mundo que passava em Cafarnaum tinha que pagar impostos. Por quê? Porque de um lado ficava um território dominado por Herodes Antipas e do outro lado por Herodes Filipe. Todo mundo tinha que vir na mesa dele para pagar os impostos e ninguém gostava dele. Ele era um homem solitário. Um dia Jesus entrou na coletoria, foi lá, olhou bem no rosto dele e disse: follow me, segue-me, vem comigo. Ele colocou a pena, que era a caneta daquele tempo, em cima da mesa, empurrou a cadeira para trás, foi embora com Jesus. Nunca mais ele foi coletor de impostos. Até aquele dia, ele era um sujeito rico, famoso, um empregão fora do comum, fiscal do imposto de renda, digamos. De uma hora para outra ele vai seguir o nazareno duro. O ministério de Jesus, ele levava sacolinha para receber a oferta. E quem tomava conta da sacolinha era Judas. O que foi que aconteceu? Quando aquela voz entrou pelo ouvido de Mateus, aquela voz fez diferença, como dar luz para as trevas. Agora, Pedro estava ali buscando essa voz, buscando ouvir essa voz. Essa voz ainda existe hoje, meus filhos. Essa voz ainda está aqui hoje. Essa voz ainda ecoa hoje. Em 1994, eu fui levada, eu estava fazendo uma série de pregações no Reino Unido, e eu fui levada a um laboratório onde eles pesquisam restaurar vozes do passado. Eles dizem que os sons não se dissipam, eles permanecem no ar. Eles me disseram que já tinham captado a voz de Churchill, Winston Churchill. Mas o objetivo deles era captar a voz de Jesus Cristo. Eu não sei em que ponto eles estão hoje. Mas essa voz, quantas vezes você está com seu ouvido surdo a essa voz? Quantas vezes você está dissociado de uma intenção de honra? De que forma você tem honrado as pessoas? Ou isso não faz parte da cultura de 2018? Honrar as pessoas. Eu quero lhe dizer que só quem pode honrar é quem tem honra. Se eu sou totalmente desonrado,
Eu não tenho honra para dar. Mas se eu tenho honra, eu honro. Eu estou falando isso porque é algo que ninguém mais ensina hoje. É a honra. E aqui em Romanos 13 diz: a ninguém devais nada. A quem você deve honra, você tem que honrar. A quem honra, honra. Aqui é o que a palavra de Deus ensina. A quem tributo, você paga tributo. A quem você deve imposto, você paga imposto. A quem você deve honra, você paga com honra. A quem você deve respeito, você paga com respeito. Senão, você continua um devedor. E quando você deve, você está em pecado. Porque você não está fazendo a vontade de Deus. Quem é a quem você deve honrar? Notadamente aqueles que nasceram primeiro que você. Você tem que honrar. Você tem que respeitar. Mas você também precisa respeitar os pequenos, os menores, as pessoas da sua idade. Por quê? Porque a honra é alguma coisa que está inerente em você. E você, se você tem honra, você notadamente honra aonde você estiver. Se você tem respeito, você vai respeitar pessoas, situações, onde quer que você esteja. Se você tem amor, você vai amar, você vai dar amor. Porque aquilo que você tem, você pode dar. Pedro ficou assustado quando João disse que o mestre estava na praia. E o mestre foi ali por causa dele. Porque o coração dele buscou aquele encontro. Quando Pedro disse, vou pescar, ele estava dizendo, eu vou ficar na praia, no mesmo lugar, na mesma situação que eu estava, quando aquela voz penetrou o meu coração. E quando ele estava ali, o mestre chegou. E 3 vezes o mestre perguntou, ao lado da fogueira dele, Pedro, tu me amas? Porque ao lado da fogueira dos escarnecedores, Pedro negou 3 vezes. Na fogueira de Jesus Cristo, Pedro vai confessar o amor 3 vezes. Então, Pedro vai desfazer a desonra e o desrespeito. Porque Pedro estava sofrendo pelo desrespeito. Ele negou. A Bíblia diz, ele praguejava e jurava, não conheço tal homem. Você já pensou que é Pedro praguejando, dizendo palavrão, palavra de baixo calão, palavras torpes. Pedro estava fazendo isso. Ele desrespeitou. Ele desonrou, porque todo mundo disse ele é discípulo de Jesus. E pelo comportamento dele, ele desonrou o discipulado dele. Ele desrespeitou. E agora estava sofrendo. E Jesus foi ali. Exatamente. Para que ele tivesse a chance de retornar. Agora, nós podíamos pensar de que forma nós estamos usando o respeito que recebemos. Se nós temos respeito, como nós estamos usando esse dom do respeito que temos? Será que nós estamos respeitando? Se nós estamos respeitando, com certeza temos respeito. Quantas pessoas dizem para mim, como é o seu convívio com os bandidos no Morro da Ana Marta? Eu não quero saber de bandido. Eu vou lá por causa de pessoas. E eu dou o que eu tenho. Eu dou amor a eles porque eu tenho amor. Eu respeito porque eu tenho respeito. Eu honro porque eu tenho honra. Eu ajudo porque eu tenho como. Eu não posso dar aquilo que não tenho.
Então, quando você vê uma pessoa desrespeitando, quantas vezes? É porque aquela pessoa não recebeu nada. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter nome famoso, mas ela não recebeu isso que você tem. Portanto, é melhor pensarmos, colhermos esses frutos que vão durar pela nossa vida. Respeitar pessoas é dar aquilo que nós temos e que queremos receber também. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.